Olá, tudo bem? Olha só, esse é o terceiro vídeo dessa série sobre autocontrole. Então, se você tem interesse em entender e aprender como que você consegue enfrentar os anseios, os desafios, administrar melhor o estresse, enfrentar de uma maneira com muito mais força a procrastinação, passar a fazer muito mais vezes aquilo que você acha que você tem que fazer, mas que você não faz, ou que você sabe, tem certeza que você tem que fazer, mas que simplesmente você não faz, assista esse vídeo e assista aos outros também. Tá legal? Meu nome é Eduardo Sperducci, eu sou professor, sou empresário, sou treinador do FitCar. Autocontrole é a capacidade que a gente tem de fazer aquilo que a gente sabe que deve ser feito, mesmo quando as condições, a situação tá para lá de difícil. E hoje eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Será que a gente tem como medir o nosso desenvolvimento, se a gente está conseguindo aumentar o nosso poder de autocontrole, se a gente está conseguindo direcionar melhor a nossa fisiologia quando a gente precisa enfrentar um desafio, um anseio, ou se não administrar o estresse? É lógico que a gente percebe, né? Eu vou percebendo como é que eu vou reagindo, eu vou percebendo que está mais fácil. A gente tem, claro, uma percepção da nossa melhora. E eu acho que isso é o suficiente. Mas a pergunta que eu quero fazer é: será que existe um número que eu posso olhar e verificar se eu estou evoluindo? Será que existe uma máquina que pode medir o autocontrole? E a resposta é sim, os cientistas eles sabem quais são esses números e eles já inclusive inventaram essa máquina, ok? Então é sobre isso que a gente vai conversar nos próximos minutos. Como eu acabei de dizer, eu acho que a gente não precisa chegar nesse nível de precisão, saber o número exato, tal, medir com uma máquina, nada disso. Mas eu estou curioso para saber como que é essa medição científica, exata, precisa. Eu acho que você também ficou, já que eu fiz a pergunta aí para você, né? E o motivo de eu colocar essa reflexão aqui hoje, essa explicação, é porque eu acredito que quando você souber como que isso acontece, que números são esses e como é que isso é medido, a gente vai poder entender muito melhor os exercícios que a gente pode fazer para aumentar o nosso autocontrole. E eu acho que você vai entender de uma maneira que você vai levar mais a sério esses exercícios. Então vamos lá. Como eu expliquei no vídeo anterior, a melhor reação que você pode ter para conseguir controlar os impulsos é uma reação que a gente dá o nome de reação de pausa e planejamento. E a melhor avaliação fisiológica da reação de pausa e planejamento é uma coisa chamada variabilidade da frequência cardíaca. Eu não sei se você já ouviu falar sobre variabilidade da frequência cardíaca antes, mas ela nos mostra uma imagem incrível do nosso poder de autocontrole, do nosso estado de estresse ou como o organismo está calmo. Com certeza o seu coração está batendo agora. E o nosso coração bate, né, por causa de um estímulo nervoso que ele recebe, e esse estímulo é um estímulo elétrico que pode ser medido pelo eletrocardiograma. Agora, a batida do coração, ela varia. Entre uma batida e outra, existe um período de tempo que varia. Eu vou explicar isso agora. Eu sou Eduardo, eu estou em repouso e o meu coração está batendo 80 vezes por minuto. Agora, eu me levantei e dei uma corrida até a cozinha porque eu escutei um barulho e o meu coração subiu para 120 batidas por minuto. Isso que mudou é o que a gente chama de frequência cardíaca. Então é o número de batimentos por tempo, né? Durante um minuto bateu 80 vezes, durante
1 minuto bateu 120 vezes. A frequência cardíaca é uma coisa. A variabilidade da frequência cardíaca é o seguinte. Nesses 80 batimentos, teve o batimento número 1, aí leva um tempinho o batimento número 2, aí leva um tempinho o batimento número 3. Entre o batimento número 1 e o batimento número 2, e o batimento número 2 e o batimento número 3, não é igual. Ela varia, né? Foi mais rápido entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3 foi um pouco mais lento e depois assim sucessivamente, ok? Quando a gente percebe, quando o organismo tem variabilidade da frequência cardíaca, significa adaptabilidade, ele está se adaptando, ele está ajustando, ele está corrigindo, ele está deixando tudo mais eficiente ali para você. Deu para entender? Quando alguém está sob estresse, a frequência cardíaca sobe e a variabilidade da frequência cardíaca diminui. Existe menos variação entre os batimentos. Quando você tem o batimento mais alto, isso contribui para você sentir mais raiva, mais ansiedade. São todos sentimentos e sensações que têm relação com aquela reação de luta ou fuga. E ao contrário disso, quando a gente consegue exercer o autocontrole, a frequência cardíaca ela diminui e a variabilidade da frequência cardíaca aumenta. E isso contribui para a reação de calma e de atenção focada. E isso que eu estou explicando é uma assinatura do autocontrole, uma assinatura fisiológica do autocontrole. A variabilidade da frequência cardíaca é um índice tão preciso do autocontrole que a gente pode prever quem são as pessoas que vão ceder às tentações e quem são as pessoas que vão resistir e que vão exercer o autocontrole. E há indivíduos que têm mais força de vontade do que outros, não é? Entre você e sua esposa, quem que tem mais força de vontade? Entre os seus filhos, quem é que tem mais força de vontade? Nos seus familiares, nos seus amigos, você não percebe pessoas que têm mais autocontrole e mais força de vontade do que outras? E que têm mais dificuldade de enfrentar os desafios? E a gente fica pensando muitas vezes, né? Caramba, por que tem pessoas que têm o privilégio de enfrentar os desafios com muito mais variabilidade da frequência cardíaca do que outras? Quais são os fatores, né, que ajudam as pessoas a ter essa condição ou adquirir essa condição? Por que tem pessoas que vão enfrentar as dificuldades e os desafios com uma fisiologia desprivilegiada e vão ter mais dificuldades? São diversos os fatores. A gente sabe que quando você come mais vegetais e menos alimentos processados, ultraprocessados, você tem uma variabilidade da frequência cardíaca melhor. Aonde você mora interfere, então mais poluição atrapalha, tá? E geralmente todas essas coisas que causam estresse em você, elas atrapalham. E olha só, que uma dieta restritiva, ela pode causar estresse em você. Um programa de atividade física exagerado, inadequado para o seu estilo de vida, ele também pode gerar estresse em você. E aí você vai ter uma dificuldade imensa para fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer. Então muita coisa pode drenar a sua energia e dificultar o seu autocontrole. Mas por outro lado, também tem uma série de coisas que você pode fazer que vão te ajudar. Eu tenho passado algumas dicas, né, nos vídeos anteriores e nos próximos a gente vai falar um pouquinho sobre exercícios que você pode fazer. Eu já falei de meditação, já falei de relaxamento, vou ensinar você a desacelerar, como é que a gente faz isso diante de um doce, diante de uma pessoa difícil, diante de uma situação chata, e isso vai ajudar você a encaminhar sua fisiologia na direção
da pausa, na direção do planejamento, na direção da calma, na direção do autocontrole. Ok? Então por hoje nós vamos ficar por aqui. Um abraço, até mais.